Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bicho Papinha. Agora a gente está inaugurando o Bicho Papinha itinerante. A gente faz gravação em outros locais e não só em Belo Horizonte. Eu sou Denise Brasileiro, sou pediatra, nutróloga, mãe de duas meninas, a Carol e a Sofia, e dois pets maravilhosos, Madalena e a Damastor. Gente, hoje, sabe aquela perguntinha que todo mundo faz quando chega no consultório? Doutora Denise, eu quero que esse meu filho seja muito saudável, muito feliz a vida inteira. Tem receita de bolo? E aí, para tudo que você está fazendo, porque você não vai acreditar. Hoje, eu estou até emocionada, eu estou contando para o meu convidado que eu nem consegui dormir de noite, porque o meu convidado, o doutor Pedro Andrade, ele é uma referência na minha vida profissional. Ele é meu professor do Fellow de Nutrição de Precisão. E eu gostaria, nesses próximos minutos, de fazer uma homenagem para você, Pedro. Muito obrigado. Depois que eu comecei a ficar ao seu lado, aprender com você, eu tive uma outra visão do qual que é o meu propósito dentro da medicina. E eu queria te fazer essa homenagem. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gratidão. Nossa, eu tô até emocionado aqui. Mas é uma honra, na verdade, você que é minha professora, eu aprendo muito com você. Oh, gente. Maravilha. Eu acho que é isso, né? Existe uma certa atração, né, com quem é semelhante. E pra mim é uma honra poder fazer parte da sua história e você da minha, né? Ai, que Porque as discussões delícia. são muito boas, né, no nosso São, grupo. nosso grupo é muito bacana e a gente aprende muito com todo mundo, né? E nós temos a humildade de aprender com os outros, né? Sim, eu acho que quando você tá sempre aberto às possibilidades, as coisas mágicas acontecem, né? Porque, no final das contas, conhecimento é isso, né? Ele é um fluxo de energia, é um fluxo de muitas informações e que a ciência por si só, a definição de ciência por si só é essa, né? A ciência ela tem verdades transitórias. Então, se a gente não tá renovando essa água todo dia e tendo a humildade de que a gente não sabe nada, né? A gente amanhã vai saber um pouquinho mais, a gente tá, né, fadado aí a ficar mais engessado e a gente sabe que o engessamento na medicina ela pode ser muitas vezes letal. Ô Pedro, e assim, é uma delícia ficar num consultório de pediatria, tá? Realmente é maravilhoso. Só que a gente, às vezes, como profissional, a gente fica um pouco frustrada porque a gente não tem todas as respostas. Mas, por exemplo, eu tenho 30 anos de profissão, e hoje eu percebo, e eu acho que eu já estou um pouquinho mais amadurecida, que o básico bem feito, o simples, é o que a gente tem que correr atrás. E na nutrição personalizada, nesse enfoque todo de entender o ser humano, não só a doença, a gente consegue fazer isso melhor, não é? É, eu acho que a medicina, né, ela tá caminhando, né, para a era da personalização ou a era dos dados. Então, onde houve uma referência soberana durante todo o nosso treinamento médico, sob o comando, vamos dizer assim, da medicina baseada em evidências para uma média estatística populacional. A gente sempre vai usar a evidência, isso é um fato, mas cada vez mais usando a evidência e os dados do indivíduo. Então, a era dos dados, né, que é o talvez hoje seja o maior movimento médico que acontece no mundo, é entender o porquê que, caramba, todo mundo tem aquele problema, muitas pessoas têm, mas a Denise não tem. O que que a gente precisa investigar, né? Então, isso deixa muito excitante, né, a medicina, porque abre um caminho para muitas possibilidades, né, Dê? Como você deve ter visto já no seu consultório, porque no final das contas, a gente começa a sair um pouco dos protocolos que eles devem ser usados muitas vezes, mas o que que aquele organismo precisa? O que que aquele indivíduo carece, né? E como não só pensar na condição que ele apresenta, no sinal, no sintoma, mas como potencializar a saúde dele, né? Então, muito bom ter pessoas como você, né? Acho que talvez o seu trabalho seja ainda mais importante que o meu, porque eu cuido de adultos muitas vezes, e muitas vezes o problema já está instalado. E a gente sabe que o epigenoma, né? Eu estava
num laboratório de epigenética em Cambridge há 2 anos atrás, e a pesquisadora ela me deu um insight maravilhoso, falando sobre a importância de toda a programação, que é o que você faz, né? Então, na verdade, os grandes programadores, né, gente que está assistindo aí em casa, mamães especialmente, né, filhos, são os pediatras, né? São os médicos que estão abordando a criança e que já estão, de alguma maneira, institucionalizando, né, uma nutrição mais eficiente, uma nutrição mais personalizada, já está avaliando como está a parte ambiental desse indivíduo, né, e tudo que corresponde, né, e tudo que influencia no neurodesenvolvimento. Eu brinco que o maior, o maior herança que você pode deixar para o seu filho é um cérebro saudável. É um cérebro saudável. E é E mesmo. como que isso acontece, né? Então, essa pesquisadora deu esse insight, Pedro. O epigenoma, ou seja, como o ser humano está sendo programado, acontece até os 7 anos de idade. Então, quem que está atendendo esse indivíduo até os 7 anos de idade? O pediatra. O pediatra. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo esse pioneirismo seu, né, de enxergar, né, o indivíduo e fazer com que outros profissionais, né, também enxerguem, porque no final das contas é isso, né, gente? Eu acho que existe um pedido de socorro, né, na medicina, porque pensa, se você gasta R$ 1.000 em imposto, R$ 100 desses R$ 1.000 vai para o SUS, ou seja, 10%, né, que a gente gasta. E desses R$ 100, 90% é gasto no setor terciário da saúde, ou seja, quando o paciente não tem mais jeito, o paciente com hemodiálise, o paciente, enfim, com uma doença terminal, um paciente, enfim, com uma cirurgia grave, né, que poderia ser muitas vezes prevenido. Então, cuidar de crianças para formar adultos mais saudáveis não é só algo algo científico. É um pedido, né, de É um socorro. pedido de socorro. E você falou muito bem essa questão do cérebro, né? A gente precisa dessa nutrição cerebral em todos os sentidos, não às vezes só a nutrição do alimento, né? A nutrição do estímulo, a nutrição do carinho, né? Você sabe uma coisa que você fala demais sobre os traumas que acontecem nesses primeiros 7 anos de vida, como que eles adoecem depois dessa criança. Às vezes vai ser um adulto que desenvolveu uma doença crônica por conta desses traumas, né? Totalmente. Então, os traumas, eles criam marcas epigenéticas. Então, para quem está assistindo aí em casa e não sabe o que é epigenética, né? Então, pensa que nós temos nossos genes, que são passados de geração em geração. Posso falar assim, né, Dê? Sim. Então, a genética meio que a gente não comanda, né? Porque a genética é passada ali do seu pai e da sua mãe e acabou. É como se fosse um tijolinho ali de concreto que está passando. Só que existe o controle remoto dos genes, que é algo muito mais interessante do que os próprios genes. E a gente chama esse controle remoto dos genes de epigenoma. Então, se eu dei muito carinho para D, quando você estava ali no período intrauterino, eu dei uma nutrição, eu passei menos estresse, independente da sua genética, qual foi a informação que eu te dei? Caramba, que aqui fora tá de boa. Aqui fora, tô tranquila. Aqui fora, eu não tô precisando produzir muita citocina inflamatória, porque o meu ambiente, ele tá favorável para o desenvolvimento. Então, as emoções, os traumas emocionais, psicológicos, tudo aquilo que está relacionado com a psique humana, né, influencia muito no neurodesenvolvimento e no desenvolvimento depois, no risco desse paciente cardiovascular, de doenças psiquiátricas e etc. E hoje isso é muito estudado, né? Então, como você muito bem falou, do que nutrir esse indivíduo, né? A gente fala tudo bem de nutrientes, mas o buraco é mais embaixo, né? Dê? É. Então, e passar essa educação, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque quando você ensina isso para uma mãe, você já muda a percepção dela. Porque muitas doenças, muitas condições, muitos sinais e sintomas que o paciente apresenta no futuro, eles são decorrentes não numa negligência consciente, algo inconsciente que a mãe fez e que depois ela vai ficar sabendo, né? Então, acho que esse movimento é muito importante por conta disso. Olha uma demanda que eu estou tendo, o seguinte, às vezes as pessoas agendam a consulta da nutrologia pediátrica, chega lá no consultório que quer que oriente a alimentação, ok. Aí eu falo assim, hoje nós não vamos conversar nada de alimentação, porque eu percebi que eu tenho que arrumar a casa primeiro.
E aí arrumar a casa, Pedro, é o seguinte, eu fui uma mãe, eu tive uma maternidade na minha primeira filha e uma outra segunda maternidade na segunda, porque eu já estava mais amadurecida. Então, quando eu tive a Carol, tudo eu achava que ia adoecer ela. Eu não deixava meu marido levar ela no Parque Municipal lá em Belo Horizonte, que toda criança gosta de ir. Eu, assim, privei ela de muitas coisas com a natureza, com medo dela adoecer. Olha para você ver, eu pediatra, então a gente não pode culpar ninguém, que eu sabia que isso era uma coisa importante para ela, mas eu não consegui trabalhar comigo. E hoje eu vejo muitas famílias que chegam para mim, Denise, eu não vou deixar ir em festinha, eu não vou deixar sair de casa, e aí eu estou tendo que tentar mostrar os motivos pelos quais é muito importante a criança viver, ter contato com a natureza, e que não é só o alimento, não é só uma suplementação de vitaminas, e que isso faz todo sentido para aquela criança, e muito na imunidade também, né? Muito, Pensa bem. muito. Então, isso é cuidar da pessoa, né? Então, esse cuidado com a pessoa muda tudo. Porque a gente aprende, né, na faculdade o HPMA, que é a história pregressa da moléstia atual. Ou seja, se o paciente foi lá no médico, no ambulatório, no médico clínico que seja, e aí você tem que investigar o porquê que ele tá fazendo aqui. Só que o porquê que ele tá fazendo aqui é uma faixinha assim, ó, do que tá causando todo o transtorno dele. Então, quando você fala disso, né, você tá falando de equidade, que é tratar os diferentes conforme as suas diferenças. E para isso você precisa ter presença. O sinal, o sintoma é um convite. O que o paciente está apresentando, ele está dizendo, é só um convite para investigar raízes muito mais profundas, para entender sobre perspectivas e dinâmicas que muitas vezes não estão tão claras, né? Então, é muito interessante isso, porque traz à luz, né, uma possibilidade diferente de tratamento, sempre. Porque o paciente às vezes está com gripe e você vai ter que dar um antibiótico, mas calma aí, o que está causando essa gripe? Em cada gripe existe uma dinâmica diferente. Às vezes aquela gripe ela vai estar sendo causada porque um paciente, por exemplo, como você falou, teve muito pouco contato com bactéria rural, né? Muito pouco contato ali, tem um microbioma muito ruim, ou porque ele tem uma deficiência de vitamina D, ou porque ele tem, né, muito ali contato com pessoas que têm, né, que possa ter uma imunidade mais fragilizada. Então, a perspectiva, né, ela aumenta muito de quando a gente começa a entender, né, isso. Isso gera um pouco de, às vezes, até decepção da família. Nossa, mas eu vim para ganhar um roteiro alimentar e eu saí com um roteiro de passeios, né? É, Só que ela não entende que através desse roteiro de passeios, essa criança vai ter tanta felicidade que ela vai até querer comer melhor, porque tá tudo junto, né? Alimento, felicidade. E eu falo assim, como fui criada no interior, a gente tem muito isso. Tudo é festa, né? Você entra numa casa, tem aquela mesa posta, né? sim. Qualquer horário do dia você tem que tomar um cafezinho com pão de queijo, alguma coisa assim. E as pessoas hoje não percebem. Você sabe que eu sofro muitas críticas no meu Instagram? Se eu posto eu comendo uma rosca? Você acredita? Aí o pessoal coloca assim, mas você, nutróloga, come rosca? Sabe, assim, as pessoas hoje estão... tá muito difícil o que envolve alimento, né? Ficou um negócio... Porque eu acho que existem muitos tabus, né, ainda na alimentação. Então, a ideia, né, é que todo mundo pode comer tudo, mas você tem que fazer isso de uma maneira organizada, né? Quanto mais você evita um alimento, mais vontade você tem de comer ele. Isso é neurociência pura. Então, esse ponto, né, nutricional é muito importante, né? Então, acho até legal, inclusive, né, você postar que tá comendo um doce, postar que tá comendo alguma coisa Eu diferente. também. É até importante, né? Porque, caramba, olha só, ela que cuida disso tá tendo também uma dieta mais flexível, né? Você não precisa estar naquela paranoia, né, de fazer tudo sempre certo, né? Porque no final das contas, ninguém faz tudo sempre certo, né? Vocês estão escutando? Ninguém faz tudo certinho toda hora. E aí o que que acontece? A mãe fica se cobrando, o pai fica se cobrando, e aquela cobrança acaba atrapalhando a conexão deles com os filhos. E aí, quando corta essa conexão, aí sim as crianças desenvolvem quadros de depressão, de ansiedade, aí começa a comer de mais ou de menos, e aí a gente vai ter os problemas alimentares. Então,
quando a gente está falando, e aqui é o intuito do Bicho Papinha, para a gente poder trazer informações de qualidade que vão facilitar esse ambiente que cria saúde para o seu filho, e o que a gente mais fala de alimento, mas não é só o alimento, tem muito mais coisa por detrás desse alimento. E a nutrição de precisão, ela também vem mostrar muito para a gente. Às vezes um alimento que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Exato. Além de entender essa dinâmica do que é bom e o que não é importante a gente lembrar que o paciente quer, muitas vezes não é o que ele precisa. Então, a queixa do paciente é diferente do objetivo dele. Então, a queixa do paciente é o que ele vai trazer de queixa. E muitas vezes vai te confundir com as queixas. O objetivo é algo que você vai construir junto com ele. É algo mais profundo. E a nutrição de precisão, ela ajuda muito nesse contexto, né? Falando um pouco de alimentos em si, né? Quantos alimentos deve pegar muito, né? Pacientes com sensibilidade a leite, a derivados, né, de laticínios, e você simplesmente corta aquilo e melhora muito o intestino, e melhora muito, enfim, rinite, sinusites, né, doenças ali relacionadas à parte dermatológica, né, como eczemas, dermatites atópicas, enfim. Então, a alimentação, ela tem um papel muito importante, né, Dê? E não só o alimento em si, né, mas também a qualidade do alimento, né, que é algo que eu até queria perguntar para você, que é algo muito importante, né, porque são poucos pediatras que têm essa consciência, né, de caramba, é meio óbvio isso, mas você tá comendo um alimento, isso vai mudar o desfecho da condição de saúde dessa pessoa, dessa pessoinha, né? Então, como que mudou isso na sua cabeça, né? Como que você teve esse insight de caramba? 50% do tratamento é nutricional. Se você não cuidar bem dos nutrientes, se você não dosar a vitamina, se você não entender o que nutricionalmente aquele indivíduo está envolvido, qualquer o problema que eles apresente, né, vai ser um problema com uma grande influência nutricional. Como que isso virou na tua cabeça? Essa virada de chave veio até, por exemplo, às vezes eu estava falando, gente, mas eu não estou tendo um resultado tão bom nessas abordagens dos meus pacientes, tem algo errado. Quando eu comecei a focar realmente, começando pelo intestino, vendo como é que está essa saúde intestinal dessa criança, vendo o que realmente para ela faz sentido de ser retirado ou não, que é diferente. Às vezes, irmãos, gêmeos, para um eu preciso tirar e para o outro eu não preciso tirar. Quando eu comecei a perceber, e você sabe um ponto que eu queria chamar a atenção de todo mundo. Quando a mãe fala, você não pode, você tem que prestar atenção e levar em consideração. Várias mães já chegaram para mim e falaram assim, Denise, esse alimento não faz bem pro Tiaguinho, por exemplo. Fala, não, mas não tem isso na literatura, não tem isso. Mas depois que eu consegui tirar e fazer um teste se realmente e melhorava. O que mãe fala, eu até arrepio quando eu falo isso, sabe, gente? Eu acho que Jesus colocou no cérebro, principalmente da mãe, do pai também, mas eu acho que da mãe é mais, tá? Puxando sardinha pro meu lado. O sexto sentido. E isso não pode ser abandonado. Mesmo que a medicina não tenha nada ainda provando que você precisa retirar aquele alimento. Sim. Tá? E aí, quando eu comecei, então, a olhar intestino, fazer essas dosagens das vitaminas, entender melhor, porque você me ensinou muito bem como que a gente raciocina, não levando em consideração só o resultado que vem no exame laboratorial, mas outras variáveis. Os resultados são dos pais falarem assim para mim. Sábado agora eu atendi um menino que eu consegui acertar na suplementação, ele já tinha o teste genético, e o pai é médico, falou assim, olha, eu vou te ser sincera, quando você falou isso tudo, eu falei, ai meu Deus, já vem, Denise. Mas agora, vendo o resultado dele, uma criança que tem autismo, todo como que melhorou, ele conseguiu perceber e falou assim, realmente essa questão que esse trabalho faz toda a diferença nos tratamentos. Faz toda a diferença. E é parte desafiadora, porque cada paciente é um desafio, né? Porque e até a gente acertar, né? E quando você sai do protocolo, você tá entrando num mar aberto.
Então, as possibilidades, elas são infinitas. Então, é, vou dar um exemplo até de um paciente que eu atendi esses dias, que ele é um paciente que tinha retirado a tireoide e ele estava usando a dose quase máxima ali dos hormônios tiroidianos, né? No caso do T4. E ele só melhorou, né? Só começou a melhorar quando a gente começou a ajustar toda a parte nutricional dele. Porque existem muitos nutrientes que influenciam como cofatores, né? Na conversão do T4 em T3. Só que onde está um protocolo nisso? Quando que eu vou suplementar zinco, selênio num paciente que, né? Mas para aquele cara foi muito importante, né? Então, olhar essa perspectiva além do protocolo, né? Deixa mais interessante, mais desafiador também, como você deve ver. Mas tem uma coisa muito boa, que os desfechos são quase sempre muito bons. Então, essa é a parte interessante, né? De quando você trabalha com desenvolvimento humano. Porque, na verdade, você trabalha com desenvolvimento humano também. Sim. O que é desenvolvimento humano? Não quero saber dos seus sinais e sintomas só. Eu quero saber de você. Qual que é a sua história? Quais são os seus exames? Qual é a sua dinâmica da tua vida? Vamos ajustar tudo isso. Porque olha quantas variantes você está mexendo. Quando você mexe em tanta variante assim, é quase impossível o paciente não ter um desfecho mais favorável. Que é o que normalmente a gente vê na clínica, né? Depois de um tempo batendo muita cabeça, né? Porque é difícil montar tudo, né? Você fica quase maluco. Mas depois você vai entendendo a lógica das coisas. Caramba, essa visão funcional, né? E unir todas as medicinas, né? Porque não existe medicina certa e errada. Não, não existe não. Você tem que unir o que é convencional, você tem que unir o que é mais científico. A ciência dá uma base muito boa, mas você tem que estar na presença, né? Que a gente brinca, né, na nossa fellow, a medicina baseada em presença. Quanto mais presente você tá ali no paciente, tem um paciente que ele já saiu do meu consultório com livro. Ai, que Aí eu, legal. putz, caramba, não, esse cara precisa desse livro. E 3 meses depois ele falou, Pedro, agora eu entendi o que é medicina de precisão. Você foi preciso nesse livro, eu li ele, eu entendi o que você quis dizer, e é Recebi o isso. recado, né? Refleti, Às vezes ele mudei. tá, sei lá, ele achou que ele ia receber uma prescrição de um hormônio, de uma É. vitamina, de um, sei lá, um negócio para sono, mas não, né? Então, essas variantes, elas são muito importantes, né? E por que que isso não foi muito, não é muito, na verdade, ainda ensinado, né? Então, tive professores maravilhosos na faculdade, hoje eu tenho contato ainda com um deles, com alguns deles. E a parte interessante é que alguns são até meus pacientes. Ai, que legal. E aí, como eles são, olha só, eles são professores. Eles fizeram faculdade de medicina, depois se especializaram em educação médica. Então, eu sempre converso com eles, né? Porque, assim, eu tô falando isso por uma perspectiva de uma pessoa que tá atendendo, de uma pessoa que busca autoconhecimento e que tá vendo o que tá acontecendo no mundo. Mas, caramba, eu não sou especialista nisso. Não sou especialista em ensino médico, apesar de saber que o ensino médico tem que mudar. Então, quando essas pessoas pegam e me olham e falam, Pedro, é isso. A medicina é que você tá fazendo, que tá muito focada no desenvolvimento da pessoa, é o que a gente precisa ensinar cada vez mais os médicos. Me dá uma certa alívio, né? Porque na faculdade, né, os maiores estudos relacionados a estilo de vida, eles começaram, na faculdade não, né, na ciência, eles tiveram um boom depois de 2016, 2017. Muito recente, né? É muito recente. Então, até tudo isso virar ciência, até tudo isso virar uma coisa muito bem palpável, né? Porque a ciência é isso. A ciência é você pegar um microscópio e falar aqui, ó, essa caneca do bicho-papim é branca. Por que que ela é branca? Porque eu medi, porque eu vi, porque a cor dela é essa, ó, eu tô provando aqui uma relação de causa e efeito que isso é branco. Então, até você construir a ciência, né, ela demora um tempo. Então, o que a gente tá fazendo, óbvio, demanda muita responsabilidade, né? Porque, meu, pra você errar, pra você receber críticas, pra você, Nossa. enfim, é muito fácil, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente tá no cutting edge ali da ciência. E como usar isso de maneira mais humana possível, né? Sem desrespeitar ninguém, mas ao mesmo tempo usar, né?
esse benefício, né, que é tá com a mão, né, em todas essas ferramentas e ter essa perspectiva, né, porque acho que tudo começa em como você está enxergando o indivíduo para poder trazer o melhor, né, para aquele paciente. Acho que no final das contas esse é o nosso objetivo, esse é o nosso juramento, né? Ontem, olha que coisa mais, momento mais lindo. Um menino de 2 anos e 3 meses, o Filipe, fala pelos cotovelos. Ele foi para eu reavaliar o ouvido dele, que ele estava com otite e estava acabando o tratamento. E eu conversando com a mãe me contando umas coisas, conversando com o pai. Aí ele chegou do meu ladinho assim na cadeira e falou assim: Você pode cuidar de mim? É isso, né? Olha a minha responsabilidade por ser médica, a sua por ser médico, né? A pessoa está lá depositando tudo na gente, né? Então, por isso que todo mundo brinca que eu não paro de estudar, que eu não paro de procurar as coisas, é por isso, porque a gente é muita responsabilidade, né? E eu queria agora, Pedro, que você contasse um pouquinho desse seu projeto da pós-graduação de nutrição de precisão, porque isso vai ajudar muitos profissionais. Conta um pouquinho disso para nós. Tá. Então, o projeto desse projeto, né, de medicina de precisão, ele nasceu, né, justamente com essa necessidade, né, e essa marca de caramba. Vamos deixar isso mastigado. Vamos deixar isso com bons professores, vamos dividir tudo isso, todo esse conhecimento em módulos. Vamos fazer com que as pessoas elas tenham consciência, porque eu acho que é muito fácil a gente aplicar a nossa medicina, ter bons resultados com os pacientes e parar por aí. Ou às vezes criticar, né? Porque queira ou não, a gente está num meio, né, médico, onde você tem muitas perspectivas de tratamento. Então imagina, se um médico de uma especialidade para outra, né? Aliás, médicos de mesma especialidade, que fazem as mesmas coisas, tiveram a mesma formação, já tem condutas diferentes, imagina quem tá ali pensando e tá fazendo outras coisas, né? Então, a medicina é isso. Por isso você sempre vai no médico, gente. Você vai em 10 médicos, cada médico vai falar uma coisa. Por quê? Porque tem muito das vivências dele. Então, a medicina é uma coisa muito individual, né? E é isso que eu quero ensinar na pós. Eu não, né? É, todo mundo que está envolvido nisso, né? Fazer com que o foco seja no desenvolvimento humano. Então, o nome precisão, o nome, né, é nutrição de precisão, medicina de precisão, é só uma fachada. É só um chamado, né, para uma coisa mais profunda, que é o desenvolvimento humano, que é fazer com que o médico se conecte com o paciente num outro nível, que é fazer com que o médico seja cada vez mais parceiro do paciente nessa jornada de cura, que é fazer com que o médico seja também um cientista, um fisiologista, entenda o paciente por essa perspectiva, entenda que o paciente ele é um ser vivo com muitas esferas mentais, emocionais, sociais, biológicas, genéticas. Então, integrar tudo isso, conectar tudo isso nessa rede de sistemas, é o que cria para mim a medicina de precisão. Porque, na verdade, medicina de precisão não existe, porque a medicina nunca vai ser precisa. Medicina é uma ciência, Possível. é uma ciência, né? A medicina é de quase precisão, na verdade. Né? Mas quanto mais a gente chega no quase, quanto mais a gente está olhando para o ser humano, olhando para aquela pessoa, eu acho que mais inteligente ela fica. E menos risco de iatrogenia, né? Acho que esse é o grande ponto, né, da pós-graduação. Então, são 12 meses. Vou passar por muitos módulos, né? Vai ter um módulo também de pediatria. Dê tá convidada para dar aula lá, se quiser. Eu quero. Onde a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre saúde, né? Então, durante muito tempo e precisamos cada vez mais de médicos especialistas em doenças para a gente tratar as coisas que são quase impossíveis. Mas também precisamos muito de médicos que estão ali, caramba, na prevenção para evitar com que essa paciente tenha e quando o paciente tiver, também tratar de uma maneira mais funcional, de uma maneira mais conectada. Vontade de ficar aqui conversando o dia inteiro, mas não tem jeito, né, gente? Nossa,
Eu tenho certeza que você que está escutando aí, foi muita reflexão. E aí, se você gostou, conta para o seu amigo, distribui esse podcast, porque está muito legal. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, no @bichopapinha.pod, que a gente vai responder. Pedro, quer dar uma mensagem final? E eu queria muito te agradecer, viu? Eu que queria Gratidão. agradecer, eu acho que não é sobre nós, né? É sobre um movimento, é sobre algo muito maior, sobre, enfim, não só a saúde das pessoas, mas a vida das pessoas, né? Como as pessoas vão viver, que depende intrinsecamente de como ela tá, o estado interno. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, uma honra pra mim. E, enfim, vamos fazer muitas coisas juntos ainda. Se Deus quiser, né? Um beijo para todo mundo. Obrigado, gente. Valeu.